Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Para cima. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí. Segunda Reis. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Segunda Reis. E em seguida, abra em Primeira Reis, capítulo 19. Hoje, o personagem bíblico que nós iremos trabalhar, que nós iremos meditar na vida dele, é o profeta Eliseu. Então, é ele que a gente vai trabalhar nessa noite. Tá? Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, deixa aberta em 2 Reis e abra em 1 Reis, capítulo 19. Eliseu, um personagem. Eita! Um personagem muito que eu me identifiquei muito. Por que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Que ele é careca, né? Mas antes da gente falar sobre Eliseu, eu queria perguntar aqui para vocês uma coisa. Vocês já assistiram um filme, ou uma série, ou até mesmo lendo um livro, aonde você se identificou com o personagem? Sim ou não? E não necessariamente esse personagem ele era o personagem principal. Óbvio que na maioria das vezes a gente se identifica mais com o principal, né? Mas não necessariamente. E aí a identificação ela foi tão grande com esse personagem que a gente olhava para esse personagem e dizia: rapaz, eu queria ser esse personagem aí. Eu gostei da maneira como ele fez esse negócio aí. A maneira como ele chegou aí ao final da história. Eu não sei se você já passou por essa situação de se identificar a tal ponto de você querer ser esse personagem. Você já fez isso? Amém? Mas o interessante é que dificilmente, quando a gente olha para um personagem e gostaria que a gente fosse esse personagem, dificilmente a gente leva em consideração tudo aquilo que esse personagem passou para chegar até lá. Geralmente a gente olha e diz, eu queria ser esse personagem, olhando já para o final, aquilo que ele fez no final. Né? Às vezes ele é o herói, ele salvou o mundo, seja lá o que foi. Mas a gente diz, olha, eu queria ser esse personagem, mas não leva muito em consideração tudo que ele passou. Todo o sofrimento, toda a dor, talvez até percas, tragédias. E aí a gente queria ser o personagem, mas dificilmente gostaria de passar por tudo aquilo que esse personagem passou. E é isso que eu gostaria de que nós olhássemos para o profeta Eliseu, porque eu tenho quase certeza que a maioria de nós aqui gostaria de ser como ele. Quando a gente estiver vendo, por exemplo, todas as coisas que o Eliseu realizou, nós, como cristãos, como servos de Deus, provavelmente gostaríamos de ser servos de Deus como Eliseu. Mas será que a gente está disposto a passar pelo que ele passou, a fazer o que ele fez, a ser como ele foi? Porque uma coisa é, eu quero ser igual a ele, outra coisa é, eu quero passar pelo mesmo processo, eu quero caminhar pela mesma caminhada, eu quero viver a mesma vida que ele viveu. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui na vida do profeta. Então, antes de mais nada, vamos orar, meus irmãos. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, por favor, incline sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus, eis a tua palavra, Senhor, diante de nós. Palavra essa que será lida, explicada
e aplicada ao nosso coração. Pai, fala conosco por intermédio da tua palavra. Não permita que nada, Senhor, que entre em nosso coração, seja coisas diferentes da tua palavra. Em outras palavras, que aquilo que entre em nosso coração seja única e exclusivamente a palavra do Senhor. Que ela seja pregada hoje aqui, Senhor, com toda fidelidade. Para que tudo que seja dito seja conforme a tua palavra. Seja a tua palavra. Nos alimenta por meio dela. Nos molda por meio dela. Nos confronta, Senhor, por meio dela, mas também nos fortalece e nos edifica por meio da tua palavra. Eu te peço que teu Espírito Santo, bendito, santo, ele prepare o nosso coração, ele nos ilumine para compreender a palavra do Senhor, nos capacitando para perceber a tua palavra, a tua voz, os teus ensinamentos por meio da tua palavra. Prepara o coração de cada um de nós pelo teu Santo Espírito, para que a tua palavra encontre morada em nosso coração. É isso que eu rogo, que eu oro, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, o que Eliseu fez? Quais foram os atos de Eliseu? Eliseu não era nenhum homem extraordinário. Ele era um homem comum, através do qual Deus realizou coisas extraordinárias. Mas você lembra de algum ato de Eliseu que marcou, assim, quando você leu a história de Eliseu? Você lembra? O que Eliseu fez? Opa, fez um machado flutuar aonde? Dentro da água. Já pensou? Um machado, né? A parte de ferro do machado afundou, e aí ele fez esse machado flutuar. O que mais que Eliseu fez? O pessoal só lembra do machado, né? Aí foi Elias. O do redemoinho? Ah, sim, cegou, né? Ficou cego. Sim. Mas olha só. Eliseu realizou o milagre da multiplicação de pão, de azeite e farinha. Você lembra? Lá na botija da viúva. Ele realizou o milagre de uma estéril dar à luz e ressuscita o filho dessa mesma mulher. Eliseu, ele faz a purificação de uma água. Ele multiplica pães. Ele cura Naamã da sua lepra. Então Eliseu, ele realiza vários milagres, vários sinais. E se nós olharmos para tudo que Eliseu realizou, né, ele profetiza, por exemplo, que depois de um cerco lá de Israel, ele profetiza que vai ter pão de novo, que eles passam muito tempo sem comer. E essa profecia, ela se realiza. Então, se nós olharmos para todos esses feitos de Eliseu, né? Ressuscitar mortos, fazer uma estéril dar à luz, multiplicar pão, purificar a água. Ele também, depois que Elias abre o Jordão e atravessa, que Elias sobe, ele volta pelo Jordão e ele abre o Jordão também. Então, olhando para tudo isso, nós diríamos que queríamos ser como Eliseu? Sim ou não? Você diria isso? Você queria ter essa mesma condição, esse mesmo poder que Elias tinha? De orar e ressuscitar um morto? De orar e abrir o ventre, abrir a madre de uma mulher que não tem filhos?
acho que qualquer um de nós, olhando para os feitos de Eliseu, diríamos que sim, né? Eu queria ser como Eliseu. Eu queria fazer o que Eliseu fazia. Então, o que Eliseu realizou que nós poderíamos realizar também? E é isso que eu queria olhar com vocês. Eu queria que nós olhássemos para toda a trajetória de Eliseu, e quando eu digo toda, toda que vai dar tempo a gente ver aqui. É porque eu não sei quem foi que inventou esse negócio de pregar sobre personagem bíblico, né? Que é um negócio difícil, rapaz. A gente tem que escolher o que falar. Esse cara não tinha o que fazer, né? Então a gente vai olhar para algumas coisas da vida de Eliseu e vamos olhar para as nossas vidas. Olhar para a vida de Eliseu e ver o que aconteceu na vida dele, que também aconteceu na vida de Jesus, e comparar com as nossas vidas. É isso que nós iremos ver. Então, para começar, 1 Reis, capítulo 19. Esse é o chamado de Eliseu. Eliseu vai ser chamado aqui. E antes da gente ler, deixa eu dar um contexto aqui. O que aconteceu? Aconteceu que Elias, ele havia derrotado os profetas de Baal. E depois que ele derrotou os profetas de Baal, uma mulher ameaçou ele de morte. Como é o nome dela? Jezabel. E aí ele, olha, fugiu, né, para as cavernas. E aí ficou muito tempo lá, e ele tem aquela oração, né, aquela crise, quem sou eu? Né, eu não sou maior que meus pais morreram, eu sou o único que sobrou. Aí Deus, menino, se levanta daí, porque tu não é o único, não. Ainda tem um monte de profeta aí que não se dobrou. Tu vai fazer o seguinte, te levanta e vai ungir fulano de tal para o rei tal, outro fulano de tal para o rei do canto tal, e tu vai ungir Eliseu para o teu lugar. Então, é nesse contexto que Eliseu é chamado. Então, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 19. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que arava com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta. O que fiz, vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de boi e os matou. E com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servir. Você prestou atenção aqui o que Eliseu fez? Obrigado. Você prestou atenção no que Eliseu fez? Elias chama ele, joga a capa, né? Aí ele diz: olha, pera, deixa eu só me despedir dos meus pais. Aí ele disse: vai e volta, presta atenção no que eu fiz contigo. Aí quando ele vai, porque quando Elias encontra ele, ele está fazendo o quê? Arando. Então quando ele volta, ele pega o boi que ele estava arando e faz o quê? Mata. Pega o jugo e queima esse jugo para assar o boi. Você sabe o que Eliseu estava fazendo? Ele estava se livrando de tudo aquilo que podia ele fazer ele querer voltar. Porque agora que não tem mais o boi, que não tem mais o jugo, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o quê? O que ainda aguarda Eliseu? Nada. Ele não tinha mais para onde voltar. E o interessante é que ele pega esse boi e ele faz o quê? Depois que ele mata e ele assa. Ele celebra. Vamos ler. Versículo 21. Voltou, pegou a junta de boi, os matou e com o jugo cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram. Eliseu está celebrando o chamado dele.
Ele mata o boi com o jugo lá dos boi. Ele queima e faz uma fogueira para assar os bichos lá, para cozinhar. E distribui. Ele celebra com o povo. Eliseu não tem mais agora para onde voltar. Tudo e qualquer coisa que poderia prender ele na vida dele anterior, ele se desfez. Não tem mais a vida antiga. Acabou. Não tem para onde voltar. Ele se livrou do boi, ele se livrou do jugo. A carne, ele distribuiu, ele celebrou e ele vai com Elias. Ele segue o chamado. Meus irmãos, você já parou para pensar? A gente falou, olha, realmente eu queria ser como Eliseu. E glória a Deus, que a gente realmente queira isso mesmo. Mas qual de nós está disposto a fazer isso? A se livrar de tudo que dizia respeito à nossa vida antiga e viver uma vida como se nós não tivéssemos mais para onde voltar, porque na verdade a gente não tem. O que ainda resta da tua vida anterior? Ao que é que você se prende tanto? Tem gente que tem esse medo, né? E se não der certo, porque assim, a gente vive assim, né? Você já ouviu o pessoal dizer assim, olha, a vida é feita de ciclos? Sim ou não? O problema com isso é que às vezes a gente quer fazer com que a vida cristã também seja assim. A vida cristã não é um ciclo. Ela é contínua. Não existe essa que o meu tempo da minha vida cristã acabou. E aí parece que a gente vive como se o mundo fosse um bote salva-vida que, aliás, né, afinal de contas, se não der certo na igreja, eu volto para o mundo. Mas Eliseu, tudo aquilo que poderia fazer ele querer voltar, ele se desfez. Vai voltar para onde? Para o quê? Será que a gente está disposto a abrir mão de qualquer coisa que nos pudesse fazer querer voltar para esse mundo? Porque para ser como Eliseu é, ou como ele foi, é necessário que primeiramente nós tenhamos essa vontade de se desfazer de tudo aquilo que eu era, para ser aquilo que Deus quer. Eu não tenho mais, você não tem mais para onde voltar, meu irmão. Queime o jugo, mate o boi e celebre o seu chamado. Deus te chamou. A frase que Jesus diz em Lucas 15, quando ele diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende, essa frase é real. E quando você se arrependeu e ouviu o chamado e atendeu ao chamado, houve essa festa, houve essa celebração. Nós só precisamos saber se de fato estamos dispostos a abrir mão de tudo para viver esse chamado. Amém? Amém? Eliseu foi chamado e ele se desfez de qualquer coisa que pudesse fazer com que ele quisesse voltar. Matou o boi, matou o jugo. É engraçado, ele não desperdiçou nada, né? O jugo ele fez uma fogueira. O boi ele matou e vamos comer. Celebrou. E em seguida, ele partiu. A segunda coisa que Eliseu faz, aí eu peço que você vá para 2 Reis, capítulo 2.
Segunda coisa que ele faz aqui é o pedido, né? Capítulo 2 de 2 Reis. E aqui é interessante, né? Porque Deus já havia dito, aqui no chamado a gente viu isso, né? Que Deus havia dito para Elias que ele ia ungir Eliseu para ser o sucessor dele. E aqui em 2 Reis, capítulo 2, Elias, ele tá para subir. Tá pertinho de ir embora. E eu quero já começar desmistificando uma coisa aqui, né? Como foi que Elias subiu ao céu? Como foi que Elias subiu ao céu, irmãos? Todo mundo fala que Elias subiu na carruagem de fogo. Ele não subiu na carruagem de fogo. Eu não sei de onde falaram isso, né? A carruagem de fogo e os cavalos foi só para separar Eliseu de Elias. Mas ele sobe num redemoinho. Versículo 1 do capítulo 2. O que está escrito aí? Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, em quê? No redemoinho. Olha aí o versículo 11. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, aí olha só, um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu no céu, ao céu, num redemoinho. Nada de carro, ele não subiu em carro de fogo, não. Ele subiu no redemoinho. O carro de fogo foi só para separar Elias de Eliseu. Né? E eu desmistificar aqui esse negócio, porque toda a vida a gente cresceu ouvindo isso, né? Elias subiu num carro de fogo. Subiu carro de fogo, coisa nenhuma, né? Subiu no redemoinho. Mas quando ele estava para acontecer isso, ele vai para um lugar. E aí eu peço que você leia comigo aí. Versículo 2. Ele parte para Gilgal. Versículo 2. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vive, não te deixarei. Aí olhe de novo o versículo 4. Elias disse: aguarda aqui. Final do versículo 4. Tão certo como vive o Senhor e como tu vive, eu não te deixarei. Versículo 6. Elias disse: aguarda aqui. Final do versículo 6, tão certo como vive o Senhor e como tu vive, eu não te deixarei. A primeira coisa aqui é que você já conheceu alguém que você admira? Conhecer mesmo, ter contato, conviver. Alguém que você admira tanto que você gostaria de, sei lá, ter o conhecimento que essa pessoa tem, né? Ter a inteligência que essa pessoa tem, ter a sabedoria que essa pessoa tem. Só que, quanto tempo você gasta com essa pessoa? Quanto tempo você se dedica a estar perto dessa pessoa, para aprender com ela aquilo que ela é? Ter o conhecimento que ela tem. Ter a espiritualidade que ela tem. Porque o que nós vimos aqui de Eliseu, que já era o sucessor de Elias, porque Deus havia dito. Aí Elias diz, fica aqui, ele negativo, eu vou contigo. Aí Elias diz, fica aqui, ele, não, eu vou contigo. Aí Elias diz de novo, fica aqui, ele, não, eu vou lá. E quando acontece dele subir no redemoinho, Eliseu estava lá. Mas o meu principal ponto aqui é o pedido que Eliseu faz a Elias. Porque ele queria ser como Elias. Versículo 9.
Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, antes que eu seja levado de ti. E Eliseu disse: eu peço porção dobrada do teu espírito. Essa porção dobrada aqui, que foi traduzido assim para a maioria das Bíblias, né? Mas o sentido aqui, que de fato é o que está escrito lá, porção dobrada. Mas o sentido aqui é: eu quero ser herdeiro do teu espírito, ou do mesmo espírito que está em ti. Só que essa herança, ela seria maior, ou dobrada. Mas o sentido é esse: o espírito que está em ti, eu quero ser herdeiro dele de uma maneira ainda maior. E é engraçado que Elias, o que ele diz? Se quando eu for subir, você estiver comigo, assim será feito. E é engraçado, né? Porque ao tempo todo Elias está dizendo, fica aqui. E ele está dizendo o quê? De jeito nenhum. E ele nem tinha feito pedido ainda. Eu vou contigo para onde tu for. Então me pede o que tu quiser. Eu quero porção dobrada do Espírito. Aí ele, pois se tu estiver comigo quando eu subir, eu fico imaginando, né? Você imaginou? Olha, se você estiver comigo na hora que eu subir. Ele sabia quando ele ia subir? A partir de agora, como é que foi a vida de Elias? Aonde ele tivesse, aonde ele fosse, Eliseu estava lá. Não desgrudou mais. E aí, quando ele é levado, o que acontece? O manto de Elias cai. E eu não li aqui, mas antes deles chegarem aqui, Elias abre o Jordão, batendo no Jordão com essa túnica. E quando ele é levado, que Eliseu pega essa túnica, ele abre o Jordão do mesmo jeito, batendo a túnica e ele abre o Jordão. Então qual é o ponto aqui? Faça pedidos ousados a Deus. Pedidos ousados que vão fazer você exercer esse ministério. E talvez você até diga, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou que nem Jesus. Mas a tua vida é teu ministério. Você é o responsável pela tua vida espiritual. Então, para que você cumpra esse ministério chamado sua vida, faça pedidos ousados a Deus. Eu não sei quando foi que nós perdemos isso de vista, meu irmão. Quando foi que a gente parou de ser ousado? E aí, não importa, você pode fazer o pedido ousado que for. Ah, mas Deus não vai fazer. E daí? Peça. Você já viu aquele ditado que o não você já tem? Quem que poderia dizer que isso que Eliseu estava pedindo ia ser feito? Ele pediu. Então peça ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento, me dá intrepidez, me dá coragem, me dá disposição, me dá, Senhor, paciência. Me dá domínio próprio, me dá controle, me dá tudo isso, me dá inteligência. Eu estou falando coisas simples, né? Nem é tão ousado assim. Mas não tenha medo de pedir. Senhor, arranca de mim aquele pecado. Me dá poder, Senhor, para que quando eu falhe, as pessoas se convertam a Ti. Que da minha boca saia palavras tão fortes do Evangelho, que as pessoas se derramem diante do Senhor. Peça, meu irmão. Peça.
Eu quero orar e pessoas serem curadas. Peça! Faça pedidos ousados a Deus, para que o seu ministério seja cumprido, tal qual Eliseu foi. E não importa se você é um profeta, não importa se você tem um ministério na igreja, a tua família é o teu ministério. A tua casa é o teu ministério, o teu casamento é o teu ministério, os teus filhos são o teu ministério. Faça pedidos ousados a Deus, para cumprir o teu ministério, o teu chamado. Ah, mas eu sou pequeno, não importa. Ah, mas eu não sei falar, nem Moisés. Faça pedidos ousados a Deus. E você talvez vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer através de você. Nesse ministério chamado sua vida. Você quer ser como Eliseu? Faça pedidos ousados. E você vai fazer coisas que você nem imaginou que poderia fazer. Não porque você tem poder, mas porque o Senhor vai agir por intermédio de você. Agora eu quero entrar na parte do que o Eliseu realmente fez. Porque até então a gente está vendo o chamado dele e o pedido dele, mas ele nem começou o ministério, né? Ele vai começar agora, porque a partir daqui, a partir do versículo 12, Elias já foi. O profeta agora é Eliseu. Ele é o profeta. Então, a gente vai ver algumas coisas que Eliseu fez, que são coisas que a gente vai ver que Jesus fez. E, infelizmente, não vai dar para a gente ver tudo, né? Mas a gente vai ver algumas. E eu quero começar aqui, porque, olha só, o que Eliseu fez? Ele purificou, ele fez milagres, ele deu esperança, ele restaurou, ele trouxe juízo, ele pregou as boas novas e ele trouxe justiça. E aí a gente vai ver cada uma dessas coisas que Eliseu fez. Então, vamos começar pela purificação. Aqui mesmo no capítulo 2, versículo 19. Depois que ele se torna o profeta, os moradores de uma cidade dizem o seguinte, olha, versículo 19. A cidade, ela é boa, ela é bem localizada, mas as águas daqui são péssimas e a terra é estéril. Aí, versículo 20, Eliseu diz, né, trazei-me um jarro novo e colocai sal nele. E eles trouxeram. Então ele foi à nascente das águas, jogou o sal sobre ela e disse, assim diz o Senhor, purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Aquelas águas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Vamos lá. Eliseu, ele está purificando a terra, né? Obviamente aqui a água, né? Mas ele está purificando a terra no sentido da criação. Jesus fez isso. Quando Jesus purificou a terra? E eu vou dizer mais, ele purificou com sal também. Mateus 5. Quando foi que ele purificou a terra com sal? Quando ele olhou para os discípulos e disse, vós sois o sal da terra. É por isso que não faz sentido jogar mais sal, porque o sal é a gente. Nós somos o sal. E talvez a gente não esteja cumprindo o nosso papel de sal. Quando, por exemplo, a gente chega num lugar e diz, rapaz, esse lugar aqui é muito ruim. Mas o que você está fazendo lá? Você está sendo sal?
Eu acho que qualquer um de nós aqui, pelo menos aqueles que são mais antigos na fé, estava ele falando de antigo, né? Nesse instante o Pedro fez uma nova categoria aqui, né? Os pré... os pré-idosos, né? Mas eu acho que todos nós já passamos por uma situação onde estava um grupo conversando e você chega e a pessoa, opa, vamos respeitar porque chegou o cristão. Já passou por isso? Vamos respeitar porque aqui chegou fulano e ele é cristão. Agora, e quando está todo mundo falando esse tipo de coisa, ou falando coisas indecentes, e você chega e ninguém para e você entra no embalo? E aí depois você diz, olha, o pessoal aqui é muito ruim. Pessoas aqui só falam imoralidade, só falam indecência, só se comportam desse jeito, e tu está sendo sal. Porque Eliseu, ele está purificando a água com sal. Jesus purificou a terra quando ele nos envia para ser sal. Para purificar a terra, para salgar a terra, para preservar a terra de toda a maldade e imundícia que essa terra tem. Se nós estamos ou não agindo como sal, aí é outra história. Então seja sal no seu trabalho, seja sal na sua família, seja sal na sua vizinhança, nos seus parentes, com seus amigos, com seus conhecidos. Purifique a sua faculdade, a sua escola, sendo sal. Mas o meu ponto aqui é que Eliseu purificou tal qual Jesus purificou. A ação de Eliseu em purificar a água é a mesma ação de Jesus purificando a terra ao enviar os seus discípulos como sal. Você consegue perceber isso? Há alguns meses atrás, a gente fez uma série de pregações aqui dizendo que o Antigo Testamento aponta para Jesus. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Os feitos de Eliseu apontam para os feitos de Jesus. Eliseu purificou a água, tal qual Jesus purificou a terra com sal. Elias com o sal, o produto sal, Jesus conosco, o sal da terra. Uma outra coisa que Eliseu fez está lá no capítulo 4. Vá para lá, por favor. E para dar um contexto aqui, é o contexto daquela mulher, da viúva, onde o marido dela havia morrido, mas tinha uma dívida, deixou uma dívida. E ela encontra Eliseu, e ela diz o seguinte, olha aí o versículo 1. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. E aí, obviamente, né, como a gente conhece a história, ela vai dizer que só tinha um pouquinho ali de azeite, aí ele manda ela sair na vizinhança para trazer o quê? Vasilhas. E aí começa a encher, e quando as vasilhas acabam, o azeite cessa. E aí, é isso que eu quero ler com você, versículo 7. Então ela foi contar ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverei do que sobrar. O que Eliseu está fazendo aqui? Ele está fazendo com que aquela mulher tenha como pagar a dívida dela.
Em outras palavras, o milagre de Eliseu, que ele realizou, serviu para pagar a dívida que ela tinha e para que ela vivesse com os seus filhos. Quem fez isso, meus irmãos? Jesus, na cruz, realizou o maior milagre de todos, pagando as nossas dívidas e nos dando vida. Mais uma vez, Eliseu está fazendo exatamente aquilo que Jesus iria fazer muito tempo depois. A dívida foi paga e a possibilidade de viver está sendo dada para aquela mulher. Assim como Jesus pagou a nossa dívida e nos deu a condição de vivermos através dele. Eu vou acelerar um pouco aqui, irmãos. Mas vamos para a próxima coisa. Aqui mesmo no capítulo 4, ele dá esperança. Se lembra da história, né? A mulher não tinha filhos. Toda a vida que ele passava por lá, ele parava. Ele comia com aquela família. Ela fala para o marido, olha, o homem de Deus sempre que passa aqui, ele fica com a gente. Vamos fazer um quartinho aqui, para que quando ele passar, ele tenha onde ficar. E aí, ela fez esse quarto para ele se hospedar, para ele ficar lá quando passasse por lá. Então, versículo 14. Antes disso, ele pergunta para Geazi o que eles podiam fazer. E aí Geazi diz, olha, versículo 14, que faremos? Ele disse, ela não tem filhos e o seu marido é velho. O que essa informação é importante? Por que ele dar filhos para ela iria trazer esperança para ela? Hã? Ele ia morrer, porque afinal de contas ele era o quê? Velho. Mas o ponto aqui é, quando esse homem morrer, e essa mulher que não tem filhos, como ela vai ficar? Porque lembre-se, uma mulher que não tinha filhos, quando o marido morria, para quem ficava a herança? Hã? Ficava para o escravo mais velho da casa. Não ficava para a mulher. Então, ao dar um filho para aquela mulher, o que ele estava dando? Esperança para ela. E aí é engraçado, né? Porque ele diz para ela, olha, no ano que vem, nessa mesma época, você vai estar com o filho no colo. Aí ela diz o quê? Homem de Deus, não minta para tua serva. E aí você vai ter um filho. Vamos ler. Versículo 15. Então ele disse, chama, e ele a chamou. E ela foi até a porta. Eliseu disse, nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida, deu à luz um filho, e no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu havia dito. Então, o que ele deu a ela? Esperança. Mas esse menino vai morrer. E toda aquela esperança que ela tinha agora se perdeu. Mas ela vai atrás dele. Ela vai lá atrás desse homem. E ele vem. E olha o que acontece. Olha aí comigo. Versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo boca com boca do menino, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos.
ficou curvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa, de um lado para o outro, voltou a subir e se curvar sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos pés, inclinou-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. O que ele está dando para ela agora? Não. Ele está dando para ela a viva esperança. É Pedro que chama essa esperança, ou melhor, é Pedro que chama a ressurreição de viva esperança. Ele deu vida, ele deu esperança e ele deu a ressurreição, a viva esperança. Quem fez isso? Jesus. Ele nos dá a esperança de uma vida. Porque afinal de contas, quando morrermos sem Jesus, se morrêssemos sem Jesus, o que seria de nós? Qual seria o nosso futuro? Tal qual como seria o futuro daquela mulher sem o marido. Qual é o nosso futuro sem Jesus? Então ele nos dá uma esperança. E nos dá uma viva esperança quando ele ressuscita. Para nos fazer entender que aquilo que ele disse para Marta e para Maria quando Lázaro morreu. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a viva esperança que Jesus dá para cada um daqueles que creem nele. Então Eliseu deu a ela esperança. Eliseu deu a ela a viva esperança. Mas Eliseu não deu só essas coisas. Ele não fez só essas coisas. Eliseu também trouxe juízo. As coisas que Eliseu falava também tinha conotação de juízo. E a primeira delas está no capítulo 2. Eu peço que você abra lá, por favor. Capítulo 2. Depois que ele purifica as águas, olha o que acontece. Versículo 23. Isso aqui é complicado, viu? Olha só. Então ele subiu dali para Betel. Enquanto ia pelo caminho, alguns rapazes, né, ou alguns meninos, saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Rapaz, como é que pode, né? Versículo 24. Ele se virou para trás, vendo-os, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Cuidado, hein? Mas sabe o que é interessante? Ele não amaldiçoou eles porque ele chamou ele de careca. Não tem nada a ver com o careca. O careca foi só um bônus. O que ele diz antes de falar careca? O que eles falaram? Qual é a palavra que está aí antes de falar careca? Qual é? Sobe. O que isso significa? Quem havia acabado de subir? Hã? Elias. Sabe o que esses meninos estão fazendo? Se tu é mesmo profeta, sobe, careca. Igual Elias fez. Desafiou. O problema não é ele chamar ele de careca. O problema é eles duvidarem do chamado de Deus para eles. Para ele, né? Ah, vocês estão duvidando que eu sou profeta? Então, peraí. Ainda bem que isso aqui, irmão, não acontece mais, tá? Não acontece. Pode chamar de careca. Então, a palavra de Eliseu aqui foi uma palavra de juízo. Por que juízo? Porque eles estavam zombando das coisas de Deus. Sobe. Tu não é profeta? Sobe.
A outra coisa que Eliseu vai fazer de juízo, capítulo 5. Depois que ele cura Naamã, Naamã quer pagar ele. Vai lá para o capítulo 5, por favor. Né? Que a história é essa, né? Naamã é leproso, aí ele havia invadido uma cidade lá, e quando ele invade essa cidade síria, ele leva uma menina que era israelita, para ser escrava da mulher dele. E aí essa menina, que era israelita, ela diz para a mulher de Naamã o seguinte: quem me dera o meu senhor fosse em Samaria, falar com o homem de Deus e ele iria curar ele. Aí o Naamã vai até o rei e diz o seguinte: olha, me deixa aí. Aí o rei, pode ir. E o rei manda uma carta para o rei de Israel, pedindo para que Naamã fosse até o homem de Deus para ser curado. Quando o rei de Israel pega a carta, ele diz o seguinte: olha, esse cara está querendo me invadir. Por acaso eu sou Deus para curar esse cara aí? Ele está querendo um pretexto para me invadir. Aí quando Eliseu sabe disso, Eliseu diz: manda ele vir para cá, para ele saber que em Israel tem profeta. Então Naamã vai. Quando vai chegando perto de Eliseu, Eliseu não recebe ele e manda só um mensageiro. O mensageiro diz: o homem de Deus mandou tu ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã fica indignado. Porque ele queria o quê? Ele queria ser recebido, ele queria que o homem lá colocasse a mão sobre ele. Aí o servo dele diz o seguinte: Senhor, mas se ele tivesse te mandado fazer uma coisa mais difícil, o senhor não iria? Ele disse: iria. Então o que custa? E aí ele vai, mergulha 7 vezes e fica curado. Depois que ele fica curado, versículo 15. Ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva e ao chegar diante dele disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Eu te peço-te agora que receba um presente do teu servo. Porém Eliseu respondendo: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele recusou em receber. Só que o que vai acontecer? Geazi vai atrás de Naamã. E ele inventa uma história. Eles: não, é porque chegou alguém lá, e agora o meu senhor mandou eu vir aqui pegar de ti um talento de prata. Porque ele não estava esperando chegar alguém, mas chegou uma visita. Aí Naamã diz: fica à vontade para pegar 2. E assim ele faz. Mas aí há consequências. Versículo 26. Porém, Eliseu disse: por acaso não fui contigo? Porque ele está perguntando isso aqui, porque ele havia dito: tu foi lá buscar dinheiro do homem? E ele disse: não, eu não fui. Ele nega. Aí ele diz: por acaso eu não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receber prata, roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. 2 situações aonde o juízo de Deus foi feito por intermédio de Eliseu. Jesus trouxe juízo. Jesus, ele diz uma frase muito importante. Ele diz o seguinte: eu não vim trazer juízo à terra, eu vim trazer salvação. Mas a palavra que eu prego, essa julgará no último dia. O que Eliseu trouxe aqui é uma palavra de juízo. Assim como a palavra de Jesus trará juízo no último dia. E para a gente finalizar,
duas coisas. A primeira é que Eliseu, ele traz uma boa notícia. Capítulo 7. Como eu até falei no começo, um rei chamado Ben-Hadad, ele ataca Samaria e sitia ela, né? Ele cerca Samaria. De maneira que eles passam tanto tempo cercados que a fome está muito grande. A fome está tão grande que uma dessas vezes que o rei estava andando sobre a muralha, ele encontra uma mulher que estava reclamando. Por quê? Porque ela e outra mulher estavam com tanta fome que elas fizeram um acordo. Hoje a gente come o teu filho, amanhã a gente come o meu. Elas comeram o filho de uma, e quando foi para comer o filho da outra, a outra escondeu. Não queria mais dar o menino para comer. Nisso, a fome, porque a fome estava muito grande. Aí o rei fica indignado com Eliseu. Aí acontece isso aqui, versículo 1 do capítulo 7. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por esta hora, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, ele está dizendo que literalmente, amanhã vai ter comida para vender. Só que o capitão, em quem o rei estava apoiando o braço, ele não acredita. Versículo 2: o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu: ainda que o Senhor fizesse a janela no céu, fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Aí Eliseu respondeu: tu vai ver com os teus olhos, mas de nada tu vai comer. Por quê? Porque tu não creu. O que Eliseu estava trazendo aqui é uma boa notícia. O povo tinha fome e agora vai ter comida. Aqueles que creram, comeram. Aquele que não creu, não comeu. Todo o exército é afugentado. Por quem? Todo o exército que estava lá cercando Samaria. O exército é afugentado por quem? Por Deus. Que faz eles escutarem um monte de cavalo correndo e eles pensaram: o rei, ele contratou um exército para lutar contra a gente. Aí eles fogem. E eles fogem com tanto medo que eles deixam lá o acampamento com tudo, comida, com tudo. Aí 2 leprosos saem lá e começam a saquear as cabanas. E aí eles, com peso na consciência, porque eles já tinham saqueado 2, comeram as coisas, esconderam a prata, esconderam o ouro. Aí eles ficam com peso na consciência: olha, isso não é certo. Vamos voltar e vamos anunciar o que está acontecendo. Aí eles entram na cidade. Para começo de conversa, ninguém acredita neles. Aí o rei manda um pessoal olhar, e eles vão de cavalo, nos cavalos que restaram, porque só tinham restado 5. O resto provavelmente eles comeram, porque estavam com fome. Aí eles mandam um cavaleiro, o cavaleiro segue até o Jordão. Quando ele chega no Jordão, eles veem que o exército está fugindo. E até mesmo no Jordão, nas margens do Jordão, eles deixaram tudo, bolsa, roupa, deixaram tudo lá. E aí eles vêm, volta, avisa para o rei, e eles começam a saquear todo o acampamento que estava cercando em Samaria. E aí, olha só que doideira, versículo 16. O povo saiu, saqueou o acampamento dos sírios. Assim, uma medida de farinha foi vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei havia posto o capitão em cujo braço se apoiava a porta da cidade, e o povo o atropelou da porta e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Lembra o que ele disse? Ele perguntou: mesmo que a janela do céu abrisse, isso seria possível? E Eliseu disse: tu vai ver, mas tu não vai comer.
Então Eliseu, ele profere as boas novas. Boas novas de vida. Boas novas de alimento. As mesmas boas novas de vida e cuidado e alimento que o próprio Senhor Jesus proferiu. Eliseu foi chamado e fez aquilo que qualquer um de nós deveria ter feito. Eliminou todos os motivos para voltar. Eliseu, ele fez um pedido ousado para viver o seu ministério. E Eliseu fez tal qual Jesus fez. Assim devemos ser todos nós. Devemos eliminar da nossa vida todo motivo que possa nos querer fazer voltar. Devemos pedir pedidos ousados para viver o nosso ministério. E devemos viver a nossa vida como Jesus viveu. Você quer ser como Eliseu? Faça isso. Arranque da sua vida qualquer coisa que possa fazer com que você queira voltar. Peça pedidos ousados a Deus para cumprir o seu ministério chamado sua vida. E viva a sua vida como Jesus viveu. Como eu disse, talvez você possa pensar no seu profeta, no seu Jesus. Mas você é um servo do Senhor. Viva como Eliseu viveu. Obedeça o chamado de Deus. E não tenha razão para voltar. Faça pedidos ousados. E você vai ver Deus agir na sua vida, no seu ministério. E viva como Jesus. Se possível, realize milagres. Seja justo. Traga esperança, a viva esperança para as pessoas. E acima de tudo, leve para as pessoas a mensagem das boas novas em Cristo Jesus. Viva como Eliseu. Viva como Jesus. Amém? Fique de pé e vamos orar. Eu estava com muita saudade de pregar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas hoje está fazendo 2 meses que eu não prego aqui no domingo. A última vez que eu preguei aqui foi no 4º domingo de junho. Em julho eu estava de férias. E nós já estamos quase acabando agosto. Então, espero que vocês estavam com saudade assim como eu estava também. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Faz com que ela cumpra, Senhor, o seu propósito. Que cada um de nós olhe para si e veja, Senhor, se essas características, se essas coisas que há na vida do profeta Eliseu, há também na nossa. Se nós, assim como ele, eliminamos todas as hipóteses de qualquer coisa que pudesse nos fazer querer voltar para a nossa vida antiga. Que nós possamos sempre orar ao Senhor e te fazer pedidos ousados. Não como quem te coloca na parede, Senhor, porque não somos assim. Não como quem exige alguma coisa, porque não temos
esse direito de te exigir nada. Mas como pessoas que sabem o Deus a quem serve. E o quanto o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E, portanto, com ousadia, mas com todo respeito, pedimos ou queremos fazer pedidos ousados a Ti. Pedidos esse tal qual Salomão pediu quando pediu sabedoria. Assim como Eliseu, que pediu essa porção dobrada. E que todos os dois, ó Deus, fizeram esses pedidos para que pudessem desempenhar o papel, a função, o ministério ao qual eles estavam sendo chamados para cumprir. Assim também nós. Que possamos ser ousados em nossos pedidos para cumprirmos o ministério, o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. Seja ele na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa igreja, seja aonde for. Que o Senhor nos dê, ó Deus, aquilo que precisamos para cumprir esse chamado. E uma vez, recebendo de Ti aquilo que pedimos com ousadia, que cada um de nós possamos viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Que essa palavra penetre profundamente em nosso coração. E que nós, ó Deus, verdadeiramente possamos meditar nela, refletir sobre ela e nos moldarmos, ó Deus, por intermédio dessa palavra. É isso que eu te rogo, que eu te peço. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que o Senhor deu a cada um de nós nessa noite de louvarmos e cultuarmos o Teu nome. Obrigado pelo Senhor se fazer presente aqui neste lugar. Obrigado pelo Senhor ouvir cada oração e cada louvor e cada manifestação de adoração que fizemos nessa noite. Esperamos do fundo do coração que tudo tenha sido agradável ao Senhor. No mais, ó Pai, nos leve em paz. Edificados, abençoados, cheios do Teu Espírito e cheios da Tua palavra. Mas não nos deixa, Senhor, sair daqui sem refletirmos em tudo que nós ouvimos e aprendemos nessa noite. Em nome de Jesus, assim eu oro, e desde já, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.